Pessoal, tem se falado muito dessa reforma trabalhista, tenho visto muitas bobagens na mídia e na internet. O governo tem falhado violentamente na sua comunicação. Tem uma frase do Luiz Felipe Dávila que eu acho que é muito boa. As pessoas não têm medo de mudança, as pessoas têm medo de perdas. Por isso eu queria fazer uma análise dessa reforma trabalhista, então a gente vai ver ganhos e perdas e vamos perceber se essa reforma foi boa mesmo ou se ela está prejudicando alguém de fato. Primeiro item fantástico dessa reforma é o acordo para rescisão do contrato de trabalho. As partes não querem mais trabalhar por algum motivo. O que acontecia até hoje? Ou você pedia as contas e ia embora e ele não levava nada, ou você era mandado embora, por quê? Ou deu um monte de relaxo na empresa, a empresa não aguenta mais e ela pode mandar por justa causa ou não justa causa. Mas o que de fato acontecia? Quando o funcionário não queria mais trabalhar na empresa, ele ia lá procurar o patrão e falava: doutor, eu quero ir para outro emprego, eu quero mudar, dá para a gente fazer um acordo? Qual era o acordo? Ele pegava as verbas rescisórias e devolvia a multa do fundo de garantia num chequinho por fora. Mas isso deixava a empresa muito exposta, porque ele podia entrar a qualquer momento com uma ação trabalhista com ela. Agora existe a possibilidade do acordo. As partes entram no acordo, ele faz a rescisão amigavelmente e vai com parte das verbas rescisórias e o patrão paga também parte do que devia pagar. Ou seja, um meio a meio para todo mundo sair numa boa. Segundo item muito bom, que é o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, aquele um dia de trabalho por ano que você tinha que dar para os sindicatos. Lembrando que isso valia para empregado e para empregador. Por que isso é importante? Porque o Brasil tinha simplesmente um negócio chamado sindicato. Os sindicatos não representavam absolutamente ninguém, porque aquele dinheiro vinha compulsório, ele não tinha obrigação nenhuma com os funcionários. O que a gente viu é um exagero, 16 mil sindicatos no Brasil. Sindicato virou um negócio, abre um sindicato e fique rico. Isso está acontecendo. E a gente via que muitas vezes esse dinheiro dos sindicatos era desviado para comprar lancha, para viajar para a Europa, para comprar joia para a esposa. Não havia a aplicação correta desse negócio. Hoje, como é que vai ser? Você vai ser sindicalizado se quiser e vai cobrar o sindicato para que ele te represente adequadamente. Quem sai ganhando com isso? Os bons sindicatos, os bons trabalhadores. Quem sai perdendo com isso? O pessoal que mamava nesse fundo sindical. Fracionamento de férias. Até então você podia no máximo tirar férias em 2 vezes, sendo que no mínimo era 20 dias. Agora você pode tirar até 3 vezes, sendo que uma das férias não pode ter menos do que 15 dias. Isso era uma reivindicação dos próprios funcionários, isso aí não era uma questão de empresa. Agora eles têm essa possibilidade de tirar mais férias, tirando outros dias, só tendo que observar esses 15 dias. Quem sai ganhando com isso? Os funcionários, que podem tirar talvez mais férias. Quem sai perdendo com isso? Eu não tenho a menor ideia. Litigante de má fé é aquela turminha que perdia o emprego ou saía do emprego e aí entrava com um monte de ação trabalhista absurda contra as empresas. Ou aquele monte de escritório de advogado que tem lá em São Bernardo do Campo, que fica na porta das empresas, o cara foi demitido, ele chega junto e fala: vamos fazer uma ação aí enorme, com valor enorme, você não paga nada, você só vai pagar a porcentagem do que ganhar. E aí botava o terror na Justiça do Trabalho de todas as empresas. Muito bem, acabou essa farra. Agora quem entrar pedindo o que não é de direito, aquilo que é um absurdo, e perder na Justiça do Trabalho, ele vai ter que pagar o outro advogado e pagar a empresa. Portanto, entre na Justiça apenas com aqueles assuntos, aqueles pontos que de fato são uma reclamação e que de fato houve uma injustiça, acabando com essa indústria da desgraça e do terror que é hoje a Justiça do Trabalho. Parabéns, isso é muito bom para as empresas. Quem sai ganhando? O trabalho honesto, as empresas honestas, as pessoas honestas. Quem sai perdendo? Esse monte de gente que se aproveitava dessa situação para poder tirar e fazer terror com as empresas. Homologação anual, outra coisa bem bacana. Agora você pode, funcionário, patrão e sindicato, fazer a homologação anual, zerando qualquer demanda trabalhista. O que significa isso? Aquela pessoa que ficava acumulando 10 anos de reclamação para depois, quando for embora, pedir um absurdo para a empresa. Você homologa e é o seguinte, se resolve-se tudo. Se tem alguma coisa errada na empresa, vai ser resolvido. E se não houver nada, está tudo certo. Quem está ganhando com isso? O patrão,
porque ele acerta itens que ele não está percebendo que está errado, o funcionário porque ganha uma boa condição de trabalho. Quem sai perdendo com isso? Aquela turminha que se preparava para entrar com ações milionárias contra as empresas, quase que num litigante de má fé. Prêmios e bônus, putz, legal pra caramba. Agora você pode dar prêmios e bônus para os seus funcionários naquele momento que a empresa vai muito bem, que fechou uma grande obra, que você tem um momento que está crescendo bastante. Mas sem que isso se torne uma obrigação, porque pode ter um outro momento que a empresa vai muito mal e aí ela não consegue tirar. E também não tem reflexos em férias, 13º, INSS, toda essa coisa aí que acabava ficando muito caro para o patrão quando ele dava um prêmio bônus. Agora você dá um prêmio bônus localizado, pontual, no momento bom da empresa, todo mundo sai ganhando. Quem sai perdendo? Ninguém sai perdendo. Dar bônus é ótimo, não é isso? Banco de horas. O banco de horas é o seguinte, agora você pode fazer individualmente, conforme uma demanda. Se um setor da tua empresa estiver embaixo, você faz um banco de horas e depois acerta. Mas isso, antigamente, era obrigatório para todo mundo. Ou todo mundo entrava ou ninguém entrava. Mas não é esse o equilíbrio de uma empresa. Às vezes um setor ou outro está precisando de banco de horas. Quem sai ganhando com isso? Acho que todo mundo, porque aí acaba ficando uma demanda boa para a empresa e ela consegue tocar o negócio. Quem sai perdendo com isso? Também não faço a menor ideia. Novas formas de contratação. Você pode contratar por horas. E aí é muito bacana, porque você pode ter uma demanda específica na tua empresa, no teu negócio. Aquele pessoal de self-service que tem aquela demanda entre 11 horas e 2h30 da tarde, quando tem a balança lá, que tem mais gente. Agora você pode contratar uma senhorinha aposentada, você pode contratar um aprendiz para poder suprir aquela demanda. E você paga por hora. Lembrando que a hora não pode ser menos do que a hora do mínimo da categoria ou da própria legislação brasileira. Outra forma de contratação bem bacana, produtividade. Você é muito bom, acerta cerâmica rápido, pastilha, é um cara bom de fazer piso, sei lá, alguma atividade que você é muito bom e competente. Você contrata por produtividade. Vou receber por tijolo assentado, por metro quadrado de cerâmica instalada. E aí você recebe dessa forma. Dessa forma, quem está premiando? Nós estamos premiando as pessoas competentes e muito boas. E quem sai perdendo com isso? Aquele enrolador que ficava o dia inteiro enrolando e não produzia nada, não ajudava em nada a empresa. Home office agora regulamentou aquela relação das pessoas que ficam trabalhando em casa ou à distância. Essa modernidade mesmo. O pessoal agora tem internet, Skype, tal, pode trabalhar. Não tinha regulamentação. E aí, gente de má fé entrava com ação com a empresa dizendo que estava de plantão, que estava à disposição. Quem sai ganhando com isso? A modernização, as pessoas que estão agora à distância. Quem sai perdendo com isso? Os malandrões que ficavam entrando com ações contra a empresa porque diziam que estavam de plantão só porque tinham o celular da empresa. Pessoal, o que é muito importante lembrar é que nenhum dos direitos trabalhistas consolidados foi perdido. Ninguém vai perder férias, ninguém vai perder 13º salário, ninguém vai perder o fundo de garantia. Nós não vamos perder absolutamente nada dessas conquistas. O que nós ganhamos agora, e por isso que eu falo que é uma reforma trabalhista de ganhos, você vai ganhar uma relação mais humana, mais objetiva, mais próxima do patrão. Você pode negociar essas questões. Se tiver de fato ruim, muito bem, sindicalize, vai lá, paga o teu sindicato e peça para o sindicato te representar. Pessoal, muito obrigado, espero ter esclarecido e ajudado essa reforma trabalhista e vamos até os próximos vídeos.